Ela traz para nós o seguinte, olha, o inelegível Bolsonaro avisa, sou o candidato da direita em 26. O ex-presidente entrou de fininho na campanha de Nunes, na reta final. Foi assim mesmo, professor? Na campanha, é engraçado, na hora que precisou, quando o Pablo Marçal, no final do primeiro turno, naquela semana, finalizando o primeiro turno, começou a atropelar por fora, dava a entender que chegaria até em primeiro, o Bolsonaro não falou nada e, ao contrário, até tempos um pouco antes, insinuava até um apoio ao Marçal através dos seus apaniguados aqui em São Paulo. Aquele pessoal, gente boa, que a gente chama para tomar um café, Ricardo Salles e outros, gente de primeira. Tem aquele de Goiás, o Gustavo Gayer, o de Minas, aquele Nicolas, tudo gente brilhante intelectualmente. É uma espécie de trio, Platão, Sócrates e Aristóteles, do extremismo bolsonarista, da decadência, né? Sem elegância. Então, aí, no meio daquele tudo, ele insinuou, não fez nada. Aí o Ricardo Nunes, também com o apoio do governador, mas não só, mas devido à ampla aliança que ele construiu, foi para o segundo turno. Bem, e foi uma eleição muito disputada no primeiro turno entre os três primeiros. Agora, quando a vitória já está certa, líquida e certa, só não sabe se vai ser 10 pontos de diferença, 11, 12, 13, ele vem. E foi numa churrascaria, num evento fechado, por exemplo, parece que uma churrascaria, depois numa entrevista, e depois foi na igreja lá, Sara Nossa Terra. Bem, nome engraçado, inclusive. A grande questão que se coloca, ele se pronunciou dizendo que vai ser candidato em 26, mas aí ele precisa combinar algumas coisas, Amadeu, para dar certo. Uma, ele precisa ter uma que eles chamam de anistia, ou ser considerada ilegal a decisão tomada pelo TSE, o que é absurdo, não será considerada ilegal coisa alguma, né? A grande questão é que ele quer ainda ficar criando dificuldades para que ele tenha a condição de apontar, igual o dedaço, como se falava lá no México, em certa época do PRI, para quem vai ser o candidato dele, né? E ele tem um medo danado do que está ao lado dele, que é o Tarcísio, governador de São Paulo, possa suplantá-lo. Porque se o Tarcísio for candidato em 26 e numa eventualidade, por exemplo, vencer as eleições, o Tarcísio não vai largar o osso em 30, né? Isso está na cara, onde ele voltaria a ter os direitos políticos. Em suma, o Bolsonaro some. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Agora, candidato ele não será, em hipótese alguma, e por ele foi perguntado quem será o candidato, ele disse o Messias. Eu achei ótimo, o Messias. Tudo bem que ele tem Messias no nome, mas ele